Para x pertencente aos reais, se m maiúsculo e m minúsculo são respectivamente os valores máximos e mínimos que y igual a cosseno de 2x, deixa eu escrever isso aqui embaixo, y igual ao cosseno de 2x mais 4 vezes o seno ao quadrado de x pode atingir, então o valor de m vezes m é igual a... Lembrando aqui da relação fundamental da trigonometria, a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente pode pensar o seno ao quadrado de x, que é o que está escrito aqui, de forma isolada. Ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Portanto, ao invés de escrevermos isso daqui, nós vamos escrever isso aqui. Ó. Vamos lá, aqui embaixo vai ficar y igual a cosseno de 2x mais 4 vezes, ao invés de seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, nosso y vai ser igual a cosseno de 2x mais 4 menos 4 cosseno ao quadrado de x. Aqui a gente fez a distributiva, né? 4 vezes 1 e 4 vezes menos cosseno ao quadrado de x. Existe uma outra relação aqui, que é quando nós temos coisas desse tipo. Cosseno de a mais b. Isso daqui é o cosseno de a vezes o cosseno de b menos seno de a vezes o seno de b. Só que nesse caso aqui, temos cosseno de 2x. Então, tanto a quanto b, a gente vai chamar de x. Isso aqui vai ficar assim, ó. Cosseno de x mais x é igual a cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. Ou seja, cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E o seno ao quadrado de x nós estamos chamando disso aqui, ó. Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, é isso que eu vou escrever no lugar dessa parte aqui, onde está escrito seno ao quadrado de x. Portanto, cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos, entre parênteses, o valorzinho dele ali, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Esse menos aqui vai distribuir, vai ficar menos 1, menos vezes menos vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Esse aqui eu vou repetir, cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. É isso que vai ser o nosso cosseno de 2x. Podemos adicionar aqui, né? Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x resulta 2 cosseno ao quadrado de x. E esse menos 1 vou repetir. É isso que nós vamos escrever ali no lugar de cosseno de 2x. Ali vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E o resto eu repito. Mais 4 menos 4 cosseno ao quadrado de x. Menos 4 cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x resulta menos 2 cosseno ao quadrado de x. E aqui nós temos 4 menos 1, que resulta 3 positivo. Então, y é igual a isso daqui. Aí a forma de resolver essa parte aqui varia. Você pode resolver de várias formas possíveis. Eu vou escrever assim, ó, 3 menos 2 cosseno ao quadrado de x. E nós vamos usar derivada, uma ideia da derivada aqui. Eu não sei se para você derivada está tranquilo ou não. Então, se não estiver tranquilo, deixa aqui nos comentários se você quiser saber a outra forma de resolver aqui, utilizando simplesmente fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou fazer aqui por derivada que eu acredito que é mais tranquilo. A gente vai derivar e igualar a zero isso daqui. Nós vamos usar para essa derivada aqui a regra da cadeia. Então, eu vou derivar o cosseno ao quadrado de x em relação a x. Pensando o seguinte, ó, u vale cosseno ao quadrado de x. Quando a gente usa a regra da cadeia, eu estou fazendo o que aqui então, né? Eu estou derivando u ao quadrado em relação a u e multiplicando pela derivada de u em relação a x. Pensando do lado de fora primeiro, ó, quem é a derivada de u em relação a x? É a derivada de u, que é a mesma coisa que cosseno de x, ó, em relação a x. Essa parte aqui, ó, derivada de u em relação a x é o quê? Eu estou pensando em derivar simplesmente o cosseno de x. Derivando o cosseno de x, a gente tem menos seno de x. Então, essa parte aqui, ó, vai ser menos seno de x. Lembra disso. E essa parte aqui, ó, du ao quadrado em relação a u, eu estou falando no quê, né? Derivada de u ao quadrado é o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos pensar agora com a letra u apenas. Se eu tivesse u ao quadrado e eu derivo em relação a u, eu vou ter simplesmente o quê, ó? Se eu derivo u ao quadrado em relação a u, a derivada disso aqui é o quê? Pego esse 2, desço ele multiplicando, vai ficar 2 vezes u, e esse expoente aqui perde uma unidade, ao invés de 2 fica valendo 1.
ou seja, é 2u. Essa partezinha vai ser simplesmente 2u. Então, quem que é u? Não é cosseno de x? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o cosseno de x, essa primeira partezinha aqui, e essa outra partezinha que eu falei para você lembrar é menos seno de x. Aplicada a regra da cadeia. Derivamos essa partezinha aqui, ó, do cosseno ao quadrado de x. E aí a gente precisa multiplicar isso por esse menos 2 que estava do lado de fora, ok? Esse menos 2 aqui continua existindo. Então, toda essa região aqui foi para falar a respeito da questão da derivada, tá? Deixa eu colocar isso aqui dentro do rascunho também. E, obviamente, se para você derivada é um negócio que você nunca estudou, essa parte que eu acabei de falar ficou confusa pra caramba. Mas não é tão confuso assim se você estudar um pouquinho a mais a questão da derivada, tá? É uma questão, inclusive, bastante interessante. Isso daqui é igual a zero. Por quê? Nós estamos igualando a derivada a zero para a gente descobrir o valor de máximo e valor de mínimo, ok? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Nós temos o seguinte agora. Zero é igual a menos 2 vezes o 2 resulta menos 4. Vezes esse menos aqui, ó, que também está multiplicando, aqui tudo é multiplicação, vai ficar simplesmente mais 4. Mais 4 vezes cosseno de x vezes seno de x. Esse aqui é o resultado final aqui da nossa derivada, quando a gente igualou a zero. Quando que isso aqui vai ser zero? Isso vai ser zero quando o cosseno de x for igual a zero ou quando o seno de x for igual a zero. Nós podemos, inclusive, deixar mais simples, né? Esse 4 que está multiplicando, eu posso deixar ele do outro lado dividindo. Fica 0 dividido por 4. E 0 dividido por 4 é o próprio zero. Então, eu posso pensar assim, ó. Quando que isso aqui vai ser zero? Quando o cosseno de x resultar zero, e é uma multiplicação, né? Ou quando o seno de x resulta zero. Quando que esses valores aqui são zero, né? Quando que o cosseno de x é zero? Aí você vai ter que lembrar lá do ciclo trigonométrico, tá? O valorzinho do seno está aqui, representado no eixo y, e do cosseno está representado no eixo x. Quando que o seno de x vai ser igual a zero? Quando a gente estiver aqui em 0 graus, tá? O seno é a representação aqui no eixo y, então, quando está sobre o eixo x, você não foi nem para cima, nem para baixo aqui no eixo x, ok? Lembrando que quando nós estamos falando de ângulo, você vai pensar lá no ciclo trigonométrico, vamos pensar em qual ângulo que a gente está falando a respeito, tá? Então, quando estiver em 0 graus, ou seja, não teve nenhuma abertura aqui, por exemplo, ó, aqui é em torno de 45 graus. No 0 graus, não houve abertura aqui, ok? No ângulo de 0 graus, você não foi nem para cima, nem para baixo, portanto, o seno vale zero. Se o seno vale zero, isso daqui vai zerar, e 0 vezes o cosseno de x vai dar zero, ok? Ou qualquer ângulo que seja congruente ali, ó. Se eu penso em 360 graus, beleza, eu andei o círculo completo, mas parou aqui. Parou quando o seno desse ângulo aí vai valer zero também. O mesmo vale se a gente pensar assim, ó. Cheguei aqui, cheguei em 180 graus. Essa é a nossa abertura que a gente está falando, o ângulo raso. O seno desse ângulo raso também vale zero. Não foi nem para cima nem para baixo no eixo y. Está simplesmente aqui, no eixo x. Portanto, também vale zero. Beleza? Qualquer ângulo côngruo a 180 graus ou a 360 graus vai resultar zero. E aí, quando nós pensamos no cosseno valendo zero, é quando o ângulo vale 90 graus. Ó. Se a gente pensar em 90 graus aqui, ó, você tem esse ângulo aqui azul que eu estou pintando, você tem essa abertura acontecendo, e o seno vai valer 1, mas o cosseno não. O cosseno é o valor do cosseno ele vai estar em x. E exatamente aqui, no valorzinho de 90 graus, você não foi nem para a direita, nem para a esquerda aqui, porque você está exatamente sobre o eixo y. Então, o resultado aqui do cosseno vai ser zero. E quando a gente multiplicar zero por qualquer outra coisa aqui, vai dar zero. Então, ângulo de 90 graus ou qualquer ângulo côngruo a 90 graus, resulta zero ali aquela multiplicação. O mesmo vale aqui para a parte de baixo, ok? Se a gente pensar aqui nesse ângulo, também o cosseno vai valer zero e aí vai zerar tudo ali. Então, temos esses 4 pontinhos, certo? E esses pontinhos indicam justamente os valores de máximo e de mínimo. Esses valores que zeram a nossa derivada aqui da nossa função são os pontos que são os de máximo e de mínimo. Então, a gente vai pensar nesses ângulos, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 265 graus. E nós vamos usar a nossa função para pensar esses pontos, tá? Então, vamos lá, ó. Quando y é igual a 3 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, vamos começar pensando no x valendo zero, ok? Quando x vale zero, se x é igual a zero, o que acontece aqui? Nós temos o y valendo 3 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de zero. Quanto que é o cosseno de zero? O cosseno de zero vale 1. Então, isso aqui é igual a 3 menos 2 vezes 1 ao quadrado. Ou seja, 3 menos 2, portanto, 1. Quando x vale zero, y é igual a 1.
Esse é o primeiro valorzinho. Vamos pensar no próximo ali, ó. Quando x vale 90, você tem y igual a 3 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de 90. Aqui era o cosseno ao quadrado de 0. Isso daqui vai ser igual a quantos? Ó? 3 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de 90 graus é a mesma coisa que 0 elevado ao quadrado. Em cima era 1, né? Cosseno de 0. Aqui é cosseno de 90. Cosseno de 90 graus é 0. 0 ao quadrado é 0. 0 vezes menos 2 é 0. Então, o y aqui vale 3. Se x vale 90, o y é igual a 3. Beleza, agora para x valendo 180, você tem y igual a 3 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de 180, igual a 3 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de 180, vai ser a mesma coisa que menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 2 é menos 2 e 3 menos 2 vai resultar 1. Então, quando x é igual a 180, o y é igual a 1. E, finalmente, quando x é igual a 275, não sei porque eu estou falando 275, 270, tá? Quando x é igual a 270, y é igual a 3 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de 270 graus. E isso é igual a 3 menos o cosseno de 270, né? A gente não foi nem para a direita nem para a esquerda aqui em relação ao eixo x, estamos exatamente aqui. Então, como eu estou falando de cosseno, isso daqui vai valer 0, vai ficar menos 2 vezes 0 ao quadrado. E 0 ao quadrado é 0, vezes menos 2 é 0, e 3 mais 0 resulta 3. Portanto, quando x vale 270, o y vale 3. Isso tudo aqui estamos falando em graus, tá? Graus, graus, aqui também, graus, graus, 0 graus, só para deixar bem explícito aqui. Ok, então temos 3 e 1 como respostas. O valor máximo é 3, o valor mínimo é 1. M maiúsculo é 3, M minúsculo é 1 e está perguntando para a gente M maiúsculo vezes M minúsculo. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 1, portanto, 3, alternativa B.